Estamos aí uma semana longe. Parece que é pouco, mas para a gente que ficou longe é muito. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias, livro de Números, capítulo 13, versículo 33. Vamos meditar nessa palavra para os nossos corações esta manhã. Números, capítulo 13. Apenas o versículo número 33. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Meus irmãos, essa passagem que nós lemos vai falar sobre uma parcela muito importante da saída do povo da escravidão do Egito. Nós voltamos um pouco como os escravos sofrendo na mão de Faraó, cada dia mais sendo oprimido, sendo forçado, cada dia mais sofrendo. E a palavra vai dizer que o clamor do povo chegou até Deus. Deus chama Moisés, dá essa incumbência de ir ali livrar o povo. Moisés, de uma certa forma, tenta se esquivar daquele grande trabalho, achava que não era digno, mas Deus fala que Ele ia capacitar, Ele ia enviar, Ele ia direcionar todas as coisas. Moisés vai, passa todo aquele processo das pragas, onde o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, para que nunca fosse esquecido aquilo que Deus fez com tão grande força com mãos fortes para livrar o povo da escravidão. Só que, meus irmãos, vejam bem que no início o povo era escravo, estava sofrendo. E agora o povo está debaixo da direção de Deus, guiado por Moisés, e em direção a uma terra que o Senhor já tinha prometido por herança e que mandará leite e mel, uma terra maravilhosa, como o Senhor mesmo preparou. Só que em toda a trajetória, se nós formos ler mais detalhadamente com calma, toda a trajetória o povo está reclamando. Toda a trajetória o povo está reclamando, murmurando. Parece que por várias vezes eles se esqueciam de que logo um pouco antes eles eram escravos, não tinham nada. E se nós formos ver, algumas vezes eles vão sentir saudade das coisas que eles comiam no Egito. E citam cebolas, figos, peixes. Só que, meus irmãos, talvez se eles comessem isso, seria talvez até no lixo. Eles eram escravos. Eles não sentavam à mesa, batiam papo, se alegreavam, se alimentavam. Não. Muitas das vezes era que sobrava nos senhores que eles iam comer. Olha da onde Deus tinha tirado aquele povo. Se nós olharmos, esse povo tinha que estar todo instante grato a Deus, glorificando a Deus, explodir de alegria com tudo aquilo que Deus já tinha feito, só confiando naquilo que o Senhor já tinha prometido. Foi o Senhor que prometeu, não foi Moisés, não foi o povo, foi o próprio Deus. Eles só tinham que confiar e caminhar. Mas a tudo que acontecia, eles reclamavam. O Senhor enviou o maná para alimentar eles. Aí daqui a pouco eles ficam felizes, alegres. Só que o Senhor dava uma palavra, não era para ajuntar e guardar, não. Por causa que todo dia o Senhor ia enviar, todo dia o Senhor ia prover. O povo vai lá e começa a guardar, com medo. Como se Deus não cumprisse o que falava, e eles viveram tudo que Deus cumpriu, Ele prometeu e fez. Eles eram para a sua palavra. E é assim nos nossos dias. E aqueles que guardavam acontecia, dava bicho. Aí daí a pouco eles começaram a reclamar que não tinha carne, eles já estavam enjoados daquele maná, era só maná, não tinha mais nada. Deus vai providenciar toda vez a carne para o povo. E todo o tempo, meus irmãos, o povo reclamando, murmurando, questionando as decisões, questionando o agir de Deus. Deus, por sua vez, poderia muito bem
Poderia ficar esse povo é grato demais, né? Vou deixar esse povo a própria sorte. Mas se ele faz isso, ele vai fazer sua palavra e ele não volta atrás. A palavra dele nunca volta vazia. Ele sempre provendo. E o povo, em vez de agradecer, muitas das vezes eles ficavam felizes, glorificavam a Deus, aí a pouco, 2, 3 dias depois, já estavam reclamando por outro motivo. Será que é diferente dos nossos dias hoje? É a pergunta que eu quero deixar para nós nessa manhã. Será que é diferente? Talvez não com tanta intensidade, mas o bom é ser ser humano assim. Nós recebemos, nós buscamos uma bênção, estamos orando, pagando nosso preço, orando, buscando as madrugadas. A ideia é como o Senhor vai abrir a porta, dá a bênção, derrama a bênção sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Nós nos alegramos, glorificamos a Deus. Aí daqui a pouco levanta um luto, talvez muito menor do que a gente acabou de ver o resultado, acabou de ver a resposta de Deus. Aí a gente começa a procurar, Senhor, sabe se você esqueceu de mim? Isso não é de hoje, meus irmãos, isso é antigo. E o povo, mesmo com toda a murmuração, está caminhando, está indo, chega um momento que ele chega próximo à terra prometida, e Deus orienta Moisés para separar um representante de cada tribo. E isso que é a terra, e eles vão construir uma terra, passam dias ali, observando tudo que tinha na terra, como que a terra era, como que eram os habitantes daquela terra, e vai chegar no versículo que nós lemos, a qual eles voltaram, e toda a congregação, todo o povo reunido, ansioso pela saber a notícia de como era aquela terra. E eles vão falando, realmente, como uma só voz, eles vão falando, a terra realmente manda leite e mel. Eles trazem prova de que a terra é maravilhosa. Ela vai dizer que um cacho de uva que eles arrancaram dali, precisou de 2 homens adultos para trazer. Pensa bem, hoje a gente vê um cacho de uva grande assim, que a gente pega com 2 mãos e fica maravilhado. Imagina, pastor, um cacho de uva de 2 homens adultos, tem que ficar uma madeira e trazer, de tão grande que era. A terra era boa, era farta, tinha tudo de bom que Deus realmente tinha prometido. A palavra foi verdadeira. Deus já tinha dado, Deus não ia dar, Deus já tinha dado uma herança. Só que algum deles vão falar bem assim: olha, realmente era tudo isso, mas lá vem gigantes. Aí é o desmentimento. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Olha, o povo lá tão grande, gigantes, e nós não tem como prevalecer sobre aquele povo, não. Só que Deus já não tinha prometido, Deus já não tinha dado a terra, Ele já não tinha todo o seu percurso vivenciado, aquilo que Deus falava e cumpria, prometia, Ele entregava, falava que abria a porta, Ele abria. Por que agora eles estão duvidando? Será que eles passaram e vivenciaram prova suficiente da presença do poder de Deus, da fidelidade de Deus na sua palavra? Só que, meus irmãos, aquele povo, mais uma vez, se irou, e eles já estavam querendo pegar Moisés e apedrejar Moisés. Olha para ele. Outrora estavam escravos, e sempre vou lembrar isso: outrora estavam escravos, porque Moisés resolveu aceitar o chamado de Deus e foi lá livrar o povo guiado por Deus. E agora, sabendo Moisés, eles estão querendo apedrejar ele. Só que se não acontece nada, o Senhor veio deixar isso acontecer. Foi Ele que chamou e Ele vai cumprir sua palavra. E meus irmãos, o povo está todo revoltado, irado, e começa mais uma vez: será que Deus tirou a gente nós estávamos lá, era melhor a gente ter morrido lá do que a gente andar tanto tempo. E agora que a gente está diante da terra prometida, a gente entrar na terra para morrer. Parece que eles esqueciam isso. Ninguém pensava assim: realmente está difícil, mas Deus já fez tanta coisa, né? Prometeu, Ele vai cumprir, não é? Deixa a gente morrer agora, não. Mas teve 2, meus irmãos, desses 12 que fizeram a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Foi poucos, porque foi 12 que foi na terra espiar. E 10 falavam a mesma coisa, e o povo comprou cada vez junto com aqueles 10. Se irou, se
revoltou, mais dois se levantaram, Josué e Caleb. Louvado seja o nome do Senhor. E Caleb, ele vai falar algo que eu aprendo muito quando eu leio essa palavra, quando eu medito dela, e eu tento, na medida do possível, ele vai comigo. E no capítulo 14, no versículo 7, no versículo 6, é assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes como forma de protesto de tudo aquilo que o povo estava fazendo. Era gratidão, você entendeu que era gratidão que Deus estava fazendo com Deus. Tudo que Deus já fez, eles foram reclamando, de forma de protesto, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio a qual passamos a espiar, é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que o leite leva. Meus irmãos, isso parece uma pancada naquele povo, porque eles não mentiram, eles também falaram que não tinham na terra de dificuldade, mas não pararam por aí. Olhar eles foi diferente. Realmente lá tem gigante, nós vamos ter que enfrentar esse povo aí que estão lá, uma pessoa, os moradores da terra, mas não pararam por aí. Muitas das vezes nós olhamos o problema e ele parece muito maior do que o nosso, mas será que ele é maior do que o nosso Deus, do que o seu Deus? Nunca será. Nunca será. Só que se a gente firmar os nossos olhos, fixar os nossos olhos no problema mesmo, na dificuldade até, no gigante se levanta, acabou. Nós paramos a caminhada e começamos a retroceder. Um dia eu e você também éramos escravos de Satanás, no mundo preso, às vezes no vício, às vezes no alcoolismo, às vezes tantas coisas erradas, mas o Senhor, assim como viu Moisés para levar o povo, enviou Jesus e morreu por ti e por mim, para nos dar vida nova e prometeu também o céu, a eternidade com ele. Só que muitas das vezes nesse percurso nós fazemos como esse povo, murmuramos. Só que sempre vai ter meus irmãos. Sempre vai ter dois, aqui não, mas sempre vai ter aquele que vai falar assim: meu irmão, vamos embora, garra a mão, vou seguir caminhada. Ele já está pertinho, o Senhor já dá as portas. Você já passou por tanta coisa? Quem já viveu isso? E às vezes desanimado, é normal o ser humano. E chega aquele amigo, talvez aquele que você tem esperado, chega para você: meu irmão, não é hora de desistir, não. É hora de prosseguir. Você está fraco, mas vamos juntar carne comigo e vou orar mais, vamos perseverar. Eu te quero falar da carne, dá para correr na praia. Tem muita gente, meus irmãos, triste hoje, mas muita gente na caminhada que na dor. Às vezes eu peguei criança ainda, pequenininho, como esses negócios, caminhar uma vida longa, vivendo as promessas de Deus, assim como o povo, vendo que Deus promete, ele cumpre, vendo que Deus jamais desampara o homem, desampara os seus. Mas aí, em uma determinada situação, talvez até pequeno, outros mais sério, mas simplesmente olha para trás e às vezes até fala: poxa, parece que antes de você ir a Jesus, as coisas eram mais fáceis. Olha bem, é assim o Senhor. E acaba parado na caminhada. Mas se nós saímos dessa manhã, com esse versículo, se o Senhor se agradar de nós, porque se Ele se agradar de nós, nós entraremos na terra. Se Ele se agradar de nós, pastor, nós adentraremos as mansões celestiais. Tudo é passageiro, Jesus. Tudo vai ficar para trás. Só tem uma coisa que não passa: é a palavra de Deus. Isso Ele promete, Ele zela pela sua palavra. Ela nunca volta vazia. Às vezes nós que somos usados para pregar, nós ficamos até hoje, glória a Deus. Hoje a gente, nosso ser humano fica preocupado, mas pode ter certeza que no coração de alguém ela foi lá e operou. Ela foi lá e reavivou, restaurou, transformou, libertou, porque ela nunca volta vazia. Meus irmãos, se o Senhor se agradar de nós, não tem dificuldade que se levanta porque vai derrubar a gente. Não tem gigante que se levante
derrotar e vencer nós. Porque é simples. Eu costumo dizer que servir a Deus, o Evangelho que Jesus deixou para nós caminharmos é simples, quem complica é o homem. Porque é simples, verdadeiramente é simples. Eu não preciso de fazer muita coisa. Eu preciso estar sempre ligado ao quê? Será que eu estou agradando a Deus? Porque assim como Josué e Caleb disse, o Senhor se agrada de nós. Ele poderia falar diversas coisas, né? Não, se a gente fizer assim, é sábio, caminhar por aqui, não, simplesmente assim, se o Senhor se agradar de nós. Nós entraremos na terra que Ele já prometeu. É uma palavra simples, meus irmãos, mas creio que Ele falou sobre o coração, sempre falou eu também. Quando as lutas se levantarem, quando portas nós tantos almejamos se fecharem, não desanime não. Saiba que você não está sozinho. Isso aqui é uma família, é uma parte da família de Cristo. E você não está sozinho. Eu confesso aos irmãos que essa semana eu fiz esse cirurgia, fiquei longe dos meus irmãos, mas meu coração tem saudade de estar com os irmãos, de estar cultuando o Senhor, está iniciando o nosso dia da maneira mais extraordinária, né? Prestando conta a Deus. Mas de quando ele chegava uma mensagem, meu irmão, eu estou sentindo falta de você. Meu irmão, como é que você está? É recuperação, como está a família? Como está as crianças? Isso é um bálsamo, meus irmãos. Isso é um bálsamo. Isso traz uma alegria tão grande, nós precisamos assim, verdadeiramente, eu não estou sozinho na caminhada, não. Tem irmãos que querem estar ao lado. E juntos, nós seguiremos. E mesmo que aconteça alguma coisa que você desanime, você não está sozinho. Nós vamos estar aqui juntos. Vamos para cima, vamos para cima que já está chegando a hora. Vai valer a pena passar por tudo que nós passamos aqui. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu louvo a Deus e agradeço a oportunidade. Pastor Rivaldo, glorificando a Deus.